Uma terra com milhares de quilômetros de comprimento, mas menos de 200 quilômetros de largura. Ensanduichado entre o maior oceano e a maior cadeia de montanhas do mundo, este país tem a forma mais extrema encontrada em qualquer lugar. Desde o mais seco dos desertos, passando pelo matagal, exuberantes florestas tropicais temperadas e, finalmente, a tundra, este país tem uma diversidade geográfica que rivaliza com qualquer outra. Uma fusão de muitas culturas europeias e dos nativos americanos emergiu de séculos de isolamento colonial, através da independência e de uma ditadura brutal para se tornar a mais próspera de todas as nações sul-americanas. Apenas um país poderia se encaixar nessa descrição. Apenas um país é o Chile. O Chile é o país mais a sudoeste da América do Sul e é famoso por suas dimensões extremas, com a maior relação comprimento-largura de qualquer país. Atravessando quase 40 graus de latitude, o país abriga um conjunto diversificado de climas e biomas. Nesta apresentação, vou olhar primeiro para a história do Chile até o presente, sua organização nacional e estrutura e símbolos do Estado, sua geografia física e humana, e, por último, sua economia e cultura. Se você gosta desses vídeos de resumo do país, certifique-se de clicar no botão de inscrição para não perder os episódios futuros. O significado do nome do país é incerto, mas quase certamente é de uma palavra nativa americana de origem quichua, picunche ou mapuche. Foi adotado pela primeira vez pelos conquistadores espanhóis no século XVI. História colonial do Chile e independência. Antes da chegada dos europeus, a área do atual Chile era habitada por várias tribos nativas americanas, sendo a mais notável a Mapuche. O Império Inca, centrado no atual Peru, vinha se expandindo para o sul por vários séculos até a chegada dos espanhóis. Mas seu progresso além do Vale Central do Chile foi bloqueado pelas tribos mapuches, que conseguiram resistir aos Incas, apesar de este último ser muito mais centralizado como nação. Os espanhóis chegaram à região na década de 1530, e no vale, no centro do atual país, foi escolhido como o núcleo da nova colônia, com sua capital Santiago fundada em 1541. O poder dos mapuches não deveria ser subestimado mesmo contra os europeus, no entanto, à medida que a conquista espanhola enfrentava repetidos reveses como resultado dos ataques nativos que continuaram até o final daquele século. Não seria até o século XIX que as tribos foram finalmente subjugadas. Isolada do restante da América do Sul pelo deserto do Atacama ao norte, a Cordilheira dos Andes a leste e da pátria-mãe Espanha devido à sua orientação para o Pacífico, além do Estreito de Magalhães, a colônia chilena tornou-se a mais autossuficiente e autônoma de todas as possessões espanholas nas Américas pelos próximos séculos. As guerras napoleônicas da Europa, que começaram no final do século XVIII, viram a Espanha se tornar um regime fantoche dos franceses. Vendo essa fraqueza, as elites locais viram uma oportunidade de tomar o controle da colônia da Espanha, assim como todas as outras colônias do Império Espanhol Americano na época. Inicialmente, essas elites estavam resistindo ao rei fantoche francês, irmão de Napoleão, Joseph, e apoiando o herdeiro do rei deposto, mas à medida que os eventos na América do Sul progrediam, com muitas nações agora proclamando total independência da Espanha, era inevitável que o Chile seguisse o exemplo e assim, em 1881, após uma luta prolongada com a Espanha, e apesar das disputas entre os principais patriotas de Carrera e O'Higgins, o Chile foi proclamado uma república independente. Ao contrário da Guerra de Independência dos Estados Unidos da América contra os britânicos, que viu uma verdadeira revolução em favor dos direitos e oportunidades das classes mais baixas, a independência do Chile viu pouca mudança na sorte da maioria, com as elites proprietárias de terras mantendo o controle político do país. Nesse sentido,
era semelhante à maior parte da América Latina nessa época. No decorrer do século XIX, Chile procurou expandir seu território. Os Mapuche ao sul foram finalmente incorporados em uma campanha de 20 anos que terminou em 1883, enquanto a Marinha do Chile, a mais poderosa da América do Sul, permitiu ao país dominar o Pacífico Sudeste. Ao norte, a Bolívia controlava a região do Atacama até a costa, enquanto o Peru era o maior rival do Chile no domínio do Pacífico. As coisas nesta região chegaram ao auge à Guerra do Pacífico de 1879 a 1883, com os militares do Chile em terra e no mar, mostrando sua superioridade, derrotando o Peru e a Bolívia para assumir o controle do Atacama e seus ricos depósitos minerais e estabelecer mais ou menos as fronteiras de hoje. A perda de acesso da Bolívia ao Pacífico fez com que ela se tornasse um país sem litoral e teria um sério impacto no desenvolvimento futuro dessa nação. Devido ao seu isolamento além do Estreito de Magalhães, o Chile não testemunhou a imigração em massa da Europa que outras nações como o Brasil e a Argentina experimentaram na segunda metade do século XIX e início do século XX. No entanto, é notável que nessa época ocorreu um assentamento significativo de alemães no sul do país, e esses imigrantes viriam a influenciar o país por meio de sua organização e treinamento do exército. O comércio era principalmente com a Grã-Bretanha durante esse período, e o conhecimento compartilhado com aquele país ajudou a fortalecer a Marinha do Chile, enquanto o boom da mineração de salitre no norte do país teve muitos patrocinadores britânicos. Os imigrantes franceses influenciaram muito os estilos arquitetônicos dos edifícios da capital, enquanto a imigração anterior de bascos foi significativa, resultando em 27% dos sobrenomes chilenos de origem basca no final do século XVIII. O século XX viu o Chile estabilizar sua posição geográfica e econômica, enquanto politicamente as crescentes classes média e baixa ganharam mais influência, reduzindo o poder das classes proprietárias de terras que haviam dominado por séculos antes. Além de um período de ditadura na década de 1920, houve governos eleitos democraticamente durante esse período. No entanto, à medida que os partidos socialistas cresceram no poder na década de 1960. Além de Pinochet, um período de polarização política que teve consequências trágicas, se desenrolou. O socialista Salvador Allende foi eleito presidente em 1960 e introduziu uma série de programas socialistas radicais que levaram a uma crise econômica e a protestos de investidores estrangeiros contra a ameaça de nacionalização de indústrias-chave, incluindo as importantes minas de cobre. O presidente Nixon dos Estados Unidos então autorizou a CIA a se infiltrar no país na tentativa de desestabilizar o governo com o intuito de retirar Allende do cargo e substituí-lo por alguém mais favorável a AOS e seus interesses, muito à semelhança do que haviam feito no Irã. Em 1953 e, mais recentemente, em um determinado país do leste europeu em 2014. Os EUA conseguiram o que queriam. Em 1963, Allende foi deposto e morto. O golpe foi liderado pelo general Augusto Pinochet, então comandante em chefe das Forças Armadas. O golpe foi o início de 17 anos do governo de Pinochet, nos quais a economia se estabilizou e depois cresceu, mas à custa de graves abusos dos direitos humanos. Mais de 40 mil dissidentes foram presos, torturados ou desaparecidos. Apesar de honrar o resultado de um referendo em 1990 para renunciar ao cargo de chefe do país, ele continuou a influenciar a política chilena até sua morte em 2006. Até hoje, ele continua sendo um dos ditadores mais notórios da história global recente. O país passou da ditadura para a democracia entre 1990 até 94, com governos eleitos democraticamente desde então, embora a relação entre população e governo continue tensa até hoje. Uma série de protestos em todo o país ocorreu entre 2019 a 20, enquanto uma tentativa de revisar a Constituição de 1980, que entre outras questões removeria alguns dos aspectos antidemocráticos da era Pinochet, foi rejeitada pela população em um referendo apenas alguns meses atrás, como foi visto como muito radical.
O Chile tem um Congresso bicameral, composto por um Senado de 50 lugares e uma Câmara de Deputados de 155 membros. Os senadores são eleitos para mandatos de 8 anos, enquanto os deputados são eleitos a cada 4 anos, em um sistema semelhante à representação proporcional. O Congresso está situado no Porto de Valparaíso e não na capital Santiago. O chefe de Estado é o presidente, eleito diretamente pelo público para um mandato de 4 anos. O cargo só pode ser preenchido pela mesma pessoa 2 vezes, mas não em 2 mandatos consecutivos. No último Índice de Liberdade Humana do Cato Institute, compilado a partir de dados até 2019, confirma-se a transição para o governo responsável após os anos de Pinochet, com o Chile sendo o mais bem classificado na América Latina em liberdade econômica e pessoal e um respeitável ranking de 28º país mais livre do mundo. O Chile é um estado unitário, com o governo central determinando a lei em todo o país. Para efeitos de administração, o país está dividido em 16 regiões, que se subdividem em 56 províncias, equivalentes a condados, e 300 comunas, equivalentes a municípios. A bandeira nacional chilena é composta por faixas brancas e vermelhas, com uma única estrela centralizada em um campo azul no canto superior esquerdo. O azul representa o céu, o branco a neve dos Andes, o vermelho o sangue derramado para alcançar a independência e a estrela simboliza o progresso e a honra. A bandeira foi adotada em 1817, 21 anos antes da conhecida bandeira do Texas, com a qual tem grande semelhança. O brasão contém as cores e os elementos da bandeira em um escudo central sustentado por um cervo sul-andino, conhecido como uemal, e um condor, a maior ave voadora do mundo com distribuição nos Andes. O lema traduzido significa pela razão ou pela força. O Chile é um dos países mais notáveis do mundo geograficamente. Como qualquer criança que começa a estudar geografia por meio de um atlas sabe, uma das primeiras coisas que notará é aquele país de aparência quase impossivelmente fina pendurado na maior parte da borda oeste da América do Sul. O Chile perde apenas para o Brasil como o mais alto de todos os países, com uma extensão norte-sul de 4.300 km. Mas espremido em uma estreita faixa costeira entre a Cordilheira dos Andes e o Oceano Pacífico, o Chile é comparativamente extremamente estreito, com uma largura média de apenas 175 km. Tal extremo de dimensão pode ser percebido quando se considera o tempo que levaria para atravessar o país. Viajando de leste a oeste em seu ponto mais largo no norte do Atacama, a viagem de 469 km levaria cerca de 6 horas por estrada. Em contraste, a viagem rodoviária de mais de 4.000 km do extremo norte até onde se pode viajar no sul, que ainda não é o fundo do Chile, levaria mais de uma semana se viajasse 8 horas por dia. Por que este país é tão comprido e estreito? Bem, há 2 razões. A primeira é a Cordilheira dos Andes. É a mais longa e a segunda mais alta do mundo. E, portanto, historicamente, antes das viagens aéreas, cruzar essas montanhas era difícil, com a consequência da falta de capacidade de um governo de projetar poder sobre tal faixa. Na maior parte de sua extensão, apenas a Argentina oferece uma potência rival, e naquele país, a maior parte da população concentrava-se no norte, sendo o sul, ou seja, a Patagônia, um deserto amplamente desabitado. No norte, onde o Chile faz fronteira com o Peru e a Bolívia, as montanhas não são tão íngremes, por isso essa era uma área mais controversa para reivindicações de soberania entre esses países, como vimos na seção de História. A segunda razão é a proximidade do Oceano Pacífico com as montanhas. Antes das viagens aéreas, a maneira mais rápida e eficiente de transportar mercadorias e pessoas era por navio. E assim, o Chile, com acesso a milhares de quilômetros de costa, pôde facilmente projetar seu poder de norte a sul por meio de sua frota naval e comercial. Atravessar os Andes, em comparação, foi uma tarefa hercúlea e, como resultado, temos o país extremamente longo e estreito de hoje. A razão para uma cadeia tão longa de montanhas estar diretamente contra um oceano pode ser explicada na geologia. A placa tectônica de Nazca, expandindo-se para fora, atinge a placa sul-americana
e neste limite é empurrada para baixo em um processo conhecido como subducção. Esse processo ocorre há milhões de anos e, ao longo desse tempo, levou à flambagem da placa sul-americana, bem como à formação de vulcões para criar as montanhas dos Andes. À medida que a placa de Nazca é empurrada para baixo, ela cria uma fossa oceânica profunda diretamente na costa e, portanto, de perfil. O país do Chile consiste em um oceano profundo, costa, uma cadeia costeira relativamente baixa de montanhas, uma planície estreita e depois montanhas muito altas. Mas esta situação geológica tem outra consequência, que é o aumento da atividade tectônica. As zonas de subducção historicamente produziram os maiores terremotos, e o Chile, sendo o local de uma longa e contínua subducção do Nazca sob o sul, a placa americana é responsável por 1/3 dos 20 terremotos mais poderosos da história. O terremoto de Valdivia de 1960 na parte sul do Chile foi estimado em 9,6 na escala Richter e é o maior já registrado em qualquer lugar. Além de causar milhares de mortes na região devido ao tremor e tsunami resultante, essa onda atravessou o Pacífico, devastando a cidade de Hilo, no Havaí, matando 61 pessoas, e chegou até o Japão, onde também foram relatadas mortes. As zonas de subducção também produzem vulcões, e o Chile abriga 19 montes ativos, com a maioria ocorrendo no sul do país. Abrangendo 4.300 km de norte a sul, o Chile cobre uma faixa notável de latitudes de 17 graus ao sul do Equador no topo, a 56 graus ao sul em sua base. Consequentemente, um grande número de zonas climáticas e biomas resultantes são encontrados no país. No extremo norte temos o mais seco de todos os desertos, o Atacama. A precipitação é tão baixa aqui que algumas estações meteorológicas relataram nenhuma queda por 25 anos ou mais. Há duas razões pelas quais esta área é tão seca. A primeira delas é que as montanhas dos Andes, elevando-se acima de 6.300 metros a leste, bloqueiam quase todos os ventos alísios úmidos que sopram na direção sudoeste do Equador durante o verão. Na ausência dessas montanhas, a região norte do Chile teria experimentado uma estação chuvosa durante o verão típico de tal latitude. Mas os Andes impedem esta estação chuvosa. O segundo fator é a presença da corrente oceânica de Humboldt, que traz água fria das latitudes médias do Pacífico até o Equador através da costa do Chile e do Peru. A presença deste oceano frio significa que quaisquer ventos que sopram do Pacífico têm pouca umidade e, movendo-se para terras mais quentes, qualquer umidade é retida no ar aquecido como vapor. À medida que avançamos para o sul, leva uma distância considerável antes de encontrarmos qualquer chuva perceptível, nesta parte central do Chile. Aqui encontramos um clima mediterrâneo de verões quentes e secos e invernos úmidos. Toda a chuva vem do Pacífico através dos ventos e tempestades de oeste do inverno, como resultado do deslocamento para o norte de alta pressão sobre o oceano. No verão, a alta pressão se desloca para o sul, bloqueando as depressões e mantendo a área seca. Este clima mediterrâneo produz condições semelhantes a arbustos como um bioma natural, mas na região altamente densamente povoada, agora é principalmente entregue a terras produtivas. Desde 2010, houve uma seca excepcional que afetou grande parte do Chile, mas particularmente esta zona central densamente povoada. Uma alta pressão persistente sobre o Pacífico Oriental na última década reduziu a chuva anual normal em até 80% nessa área. À medida que continuamos para o sul, as zonas de alta pressão do verão perdem sua influência e, portanto, chove o ano todo nesta zona de clima oceânico. Como os ventos úmidos do Pacífico encontram as montanhas dos Andes assim que atingem a terra, o ar é empurrado para cima e resfriado, fazendo com que quase toda a sua umidade seja depositada antes de passar para o deserto da Patagônia do outro lado. Consequentemente, o sul do Chile registra algumas das maiores chuvas do mundo fora dos trópicos. E tanta chuva leva a condições altamente verdejantes na forma de florestas temperadas de faia, louro, cedro e a árvore nacional araucária, também conhecida como pinheiro chileno ou quebra-cabeça do macaco. Em geral, esta região, tão isolada do resto do mundo de tipos de climas semelhantes, é o lar de muitas espécies de plantas e animais
não encontradas em nenhum outro lugar. Ao nos aproximarmos do extremo sul do Chile, a terra se divide em uma extensa rede de fiordes e ilhas, resultado de glaciações passadas. Nesta região, e nas zonas mais altas da zona anterior, o clima oceânico dá lugar a uma forma subpolar deste clima, de verões frescos em vez de quentes, e eventualmente a um clima ameno de tundra, onde as temperaturas diurnas, noturnas de verão permanecem abaixo de 10 graus Celsius, impedindo o crescimento de árvores, levando a uma paisagem árida de arbustos baixos e grama. A palavra suave é usada para descrever esse clima de tundra, não porque seja especialmente agradável, mas para contrastá-lo com os invernos rigorosos encontrados na tundra tradicional do Ártico. Aqui, na Terra do Fogo, a extensão mais ao sul da América do Sul, os ventos oceânicos sempre presentes mantêm as temperaturas de inverno acima de zero. Esses ventos, conhecidos como rugidos 40 e furiosos 50, eram a ruína de qualquer navio que rodasse a buzina, que atravessasse as águas do extremo sul do Chile e do continente sul-americano, o Cabo Horn. Antes da construção do Canal do Panamá, qualquer navio que viajasse do Atlântico para o Pacífico tinha que enfrentar essas águas traiçoeiras, e a área entrou para a história marítima global como uma das mais infames. Por último, mas não menos importante, uma palavra sobre Rapa Nui. O Rapa Nui, Ilha de Páscoa fascínio desta, uma das ilhas habitadas mais isoladas do mundo, e sua história pré-colombiana de enormes cabeças de pedra, esgotamento de recursos e colapso ecológico, ocupariam um vídeo em si. Os chilenos chamam a ilha de Isla de Páscoa, literalmente Ilha de Páscoa. Foi anexada pelo Chile em 1888 e hoje é administrada como uma comuna autônoma dentro da região de Valparaíso. Fica a pouco mais de 3.500 quilômetros do continente. A população do Chile na época deste vídeo é estimada em 18 milhões e meio, tornando-se a 66 nação mais populosa do mundo. A maior parte dessa população se encontra na parte central do Chile, de onde o país se expandiu historicamente, com 40%, cerca de 7 milhões de pessoas, vivendo na grande área metropolitana da capital Santiago. A segunda maior cidade é o Porto Histórico de Valparaíso, a apenas 90 minutos de carro da capital, e cuja área metropolitana chega a cerca de 1 milhão de habitantes. Cerca de 6 horas de carro ao sul, é a terceira maior cidade, com pouco menos de 1 milhão. Embora não haja um idioma oficial no Chile, o de fato é o espanhol, falado por praticamente todos os seus habitantes e usado em documentos oficiais do governo. É o resultado de sua fundação original como colônia da Espanha e dos séculos de seu estabelecimento antes dos imigrantes de outros países europeus se estabelecerem aqui. O dialeto é visivelmente diferente de outros países da América do Sul, talvez devido ao seu relativo isolamento dos séculos anteriores, ou à influência de um número significativo de imigrantes posteriores falando línguas diferentes. Muitas línguas nativas americanas sobreviveram, sendo o maior número do povo mapuche. Como todos os países latino-americanos, a população do Chile é uma mistura de europeus e ameríndios. As proporções que se auto-identificam como ou são independentemente estimadas como brancas, significando descendência apenas europeia, mestiça, raça mista ou ameríndia, varia de acordo com a pesquisa. Mas as pesquisas sugerem 50% a 60% como brancos, 30% a 40% mestiços e menos de 10% ameríndios. Economia do Chile. A economia do Chile se destaca em muitos aspectos. Com um PIB estimado em termos nominais de $310 bilhões de dólares americanos em 2022, a economia do país é a 45ª maior do mundo. Dividida entre sua população relativamente pequena, ela produz o maior PIB per capita de toda a América Latina. É uma das economias tributárias mais baixas dentro do grupo de países desenvolvidos da OCDE e consistentemente classificada como um país favorável a AAS Negócios, além de ter o menor índice de desigualdade de renda na América Latina. A economia cresceu rapidamente desde o início da década de 1980, sendo hoje 5 vezes maior do que há 4 décadas. Em 1980, o Chile introduziu o primeiro Plano Nacional Privado de Pensões do mundo,
observado por muitos olhos no mundo desenvolvido. Durante décadas, o sucesso desse esquema, que superou os esquemas tradicionais de pensão do Estado de outras nações, foi visto como um modelo a ser seguido. Mas, nos últimos 15 anos, o esquema exigiu uma reforma, pois os rendimentos globais nos mercados diminuíram naquela era de baixas taxas de juros. O maior setor da economia chilena é a mineração, com as maiores reservas mundiais de cobre localizadas no norte do país. O Chile produz quase 1/3 de todo o cobre do mundo, é o maior produtor de iodo e o segundo maior produtor mundial de lítio e molibdênio. A indústria de mineração chilena foi notícia internacional em 2010, quando 33 mineiros ficaram presos quase 1 quilômetro no subsolo por 69 dias. Apesar das probabilidades incríveis, todos os 33 foram resgatados, um de cada vez, dentro de uma cápsula especialmente feita e içada através de um furo perfurado na superfície. A pesca nas águas profundas e ricas do Pacífico Oriental é encontrada em todas as regiões costeiras habitadas, com muitos peixes exportados. Todos vocês provavelmente já viram o robalo chileno no menu em algum lugar. A agricultura na parte central do país é um setor importante, com o clima mediterrâneo nesta região favorecendo o crescimento das uvas. Os vinhos chilenos tornaram-se muito respeitados e populares em todo o mundo. Com um ambiente favorável à OS Negócios, o setor de serviços, e em particular o financeiro, cresceu substancialmente nas últimas décadas para se tornar um setor importante na economia. Outro setor de serviços-chave é o turismo. Apesar de seu afastamento do mundo, o país, com sua vasta gama de habitats intocados, atrai vários milhões de turistas a cada ano. A cultura chilena é, como todas as da América Latina, uma mistura de culturas europeias e nativas americanas, com o espanhol dominando o europeu e o mapuche o lado nativo. As influências basca, alemã, britânica, croata, árabe, palestina e francesa podem ser observadas como resultado de ondas posteriores de imigração de seus respectivos países. O Chile teve 2 ganhadores do Prêmio Nobel de Literatura, os poetas Pablo Neruda e Gabriela Mistral. O Chile também teve uma boa quantidade de romancistas notáveis, incluindo José Donoso e Isabel Allende. No cinema, Alejandro Jodorowsky estabeleceu um culto de seguidores com seus trabalhos de vanguarda nas décadas de 1961, incluindo um roteiro épico de 14 horas do clássico de ficção científica Duna de Frank Herbert, que nunca foi feito. A estrela mais internacionalmente famosa do Chile, no entanto, é provavelmente Pedro Pascal, notável por seu papel em Game of Thrones e pelo papel principal em The Mandalorian e Narcos. O deserto de Atacama não é apenas a fonte da maior riqueza do Chile em forma de minas, mas é o local de uma das maiores riquezas científicas do mundo. O céu constantemente sem nuvens, juntamente com uma atmosfera muito estável, sem poluição luminosa próxima das cidades e alta altitude, tornam este local possivelmente o melhor do mundo para observações astronômicas. E é aqui que encontramos o maior número de telescópios modernos de classe mundial, operados por instituições científicas nacionais e internacionais. O maior tesouro cultural do Chile é, na minha opinião, a beleza e a diversidade da natureza do país. Dito isso, acredito que uma menção especial deve ser feita ao Patrimônio Mundial da Unesco do bairro histórico de Valparaíso. A arquitetura desta área é diferente de qualquer outra, demonstrando a fusão das culturas europeias que participaram do crescimento do porto no final do século XIX e, em microcosmo, poderia representar a história desta, a mais remota de todas as nações continentais. Outro, e isso é o Chile. Espero que tenham gostado desta apresentação da sua história, geografia, economia e cultura. Por favor, curta e compartilhe este vídeo se você gostou ou achou útil. E, por favor, deixe-me saber seus pensamentos nos comentários, especialmente se você é deste país, e se eu perdi alguma coisa que você acha importante. Se você ainda não o fez, clique no botão inscrever-se e no ícone de notificação do sino para não perder os próximos episódios.